Oi, eu sou Stephanie e esse é o podcast com Alma, segunda temporada. Hoje eu tô aqui depois de 2 semanas em silêncio e pausa porque eu estou ainda, tá? Fazendo muita coisa do lado de cá com relação à empresa, com relação à vida, com relação a tudo. E aí não consegui gravar minhas reflexões, apesar delas serem muito intensas nesse último período. Eu vim aqui hoje conversar com você e compartilhar uns pensamentos sobre as pedras que a gente está carregando. Falar sobre isso é bem desafiador, assim, para mim, porque quanto mais eu me autoanaliso e quanto mais análise eu faço e quanto mais eu evoluo nesse meu caminho de observação da minha própria alma, mais eu tenho certeza de que eu perdi tanto tempo carregando umas pedras que eu vou te dizer uma coisa. Às vezes nem sei por quê, mas a única certeza maior que eu tenho é que tudo acontece na hora que tem que acontecer, porque eu estava pronta para que isso acontecesse naquele tempo. Apesar da gente querer, né, como seres humanos maravilhosos que somos, querermos que as coisas sejam feitas na velocidade da luz, mas se não houver luz dentro da gente, as coisas não vão acontecer. Nos últimos meses, eu tenho feito vários movimentos na minha vida profissional e que eu preciso trazer para minha consciência e sustentar essas mudanças, sabe? Eu escolhi tirar alguns serviços e, em especial, a gestão de redes sociais aqui da agência. E por várias vezes eu pensei se eu não estava ficando doida, porque isso é o que nos trazia um retorno financeiro fixo. E aí eu fiquei muito receosa. E como empresária me vi, quando escolhi fazer isso, eu me vi agindo como uma pessoa que é CLT e confortável naquele XPTO R$ 1.000 por mês, sabe? E aí eu falei, minha Deus, por que eu tô, sabe? O que eu tô fazendo? Eu sou empresária. Empresários precisam de alguns riscos na vida para que aquele tesão do empresário exista. Claro que a gente também não tem que ser trouxa de se colocar a perigo o tempo todo, mas por que eu tô fazendo isso? E uma outra coisa, eu estava trocando minhas horas de trabalho por dinheiro. Quando, na verdade, um empresário verdadeiramente não troca horas de trabalho, senão você não vai conseguir escalar o teu negócio. Pode ser que hoje a tua hora de trabalho custe, sei lá, R$ 200. Só que por que você está se colocando um teto se você tem o universo inteiro para navegar? E eu me fiz essa pergunta, sabe? E essa noite eu tive uns sonhos que me trouxeram muita clareza dessa escolha, sabe? Eu estava meio perdida dentro de mim sobre escolher ou não abrir uma exceção, e nesse sonho, nitidamente, a espiritualidade conversou comigo e disse: vai continuar fazendo esse vai e volta? E aí eu falei, nossa, é isso. Eu não escolho fazer esse trabalho. Eu não escolho ter essa pessoa aqui fixamente, vamos dizer assim, porque o tempo que isso vai custar para mim é muito e vai atrapalhar todos os outros projetos aqui dentro. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Entender quais são as pedras que estão impedindo que o nosso caminho siga é bastante desafiador. Eu, como mentora que sou de pessoas, também me mentoro e também busco orientação com outras pessoas, porque uma coisa é o que eu, Stephanie, estou vendo e outra coisa é o que alguém externamente vê. Como é importante alguém para dizer assim, amada, essa pedra aí que você está carregando, você não tem necessidade de carregar.
E aí eu quero falar com você também sobre a pedra no meu campo financeiro, é ótimo, no meu campo pessoal. Talvez tenha algum financeiro aqui para falar também, eu que não que não veio à minha mente. Vou estar lá no subconsciente só. Mas no meu campo pessoal, eu tenho duas pessoas no universo que eu detesto com toda a intensidade da minha alma. Porque fazem coisas que eu não concordo com pessoas que eu amo profundamente. E eu vou me resguardar aqui de compartilhar o nome dessas pessoas com vocês. Talvez eu compartilhe depois que essa jornada de cura acontecer. E aí, uma das coisas que eu pensei nos últimos dias, assim, num processo bem intenso terapêutico que eu tenho feito, porque sim, não é porque somos bruxas, ou somos sei lá o quê, ou espiritualistas, ou terapeutas, ou mentoras, que tá tudo certo na vida. Nunca tá. A vida, enquanto houver respiração, existem coisas para serem lapidadas na nossa vida. Enfim, quando eu me dei conta de que eu estava carregando essas pessoas como pedras no meu caminho, eu me senti muito envergonhada de mim, sabe? Eu senti que eu tinha escolhido carregar aquelas pedras. E veja bem, eu, como muitas mulheres, eu já sofri 2 tentativas de estupro. E nem isso me dói tanto quanto saber o que essas pessoas fizeram comigo e fazem atualmente com pessoas que eu amo. E quando eu me dei conta dessa raiva que estava dentro de mim, porque na verdade a raiva é um veneno que a gente toma, né, querendo que o outro morra, como diria a música da Pitty. E aí quando me dei conta disso, eu falei, cara, eu tô escondendo esta merda embaixo do tapete e torcendo para ela não feder. E na verdade, essa merda ou essa pedra no caminho, né, independente de como a gente traz essa analogia, ela nem me pertence. Porque vejam bem, e aí prepara o coração, tá? Essas pessoas, que são as minhas pedras no caminho, estão lesando, escolhem ser lesadas. É uma escolha consciente de ser prejudicado, de serem diminuídos, de serem controlados. E eu nada posso fazer a respeito a não ser sofrer. Você realmente não tem nada para fazer? Não tenho. Englobam muitas outras possibilidades, assim, ó, infinitas possibilidades, inclusive sobre a religião dessas pessoas. E se você me assiste aqui nesse podcast há algum tempo, vocês vão até talvez fazer uma sintonização de o que eu tô querendo dizer, de quem é que eu tô falando aqui. E daí, quando eu me dei conta de que eu tava bebendo um veneno para me matar, esperando que o outro morresse, eu falei, peraí, eu não vou permitir que isso siga acontecendo. Eu já compartilhei com vocês, e inclusive isso será assunto de algum podcast mais para frente, sobre as crises de ansiedade que eu tenho. E vocês não vão acreditar, gente, eu descobri que eu tenho um ancoramento das crises de ansiedade nessas pessoas. E quando eu vi isso, nessa jornada terapêutica que eu tô fazendo, eu falei, minha senhora, como que eu ia me curar dessas crises de ansiedade se existe um ancoramento em pessoas que eu tô fingindo que não existem, que não me incomodam nos seus fazeres, sabe? E aí eu estou dolorosamente para dentro de mim para conseguir ou verbalizar a minha revolta para essas pessoas e permitir que elas falem para mim quem elas são, inclusive que elas se mostrem 2 filhas da puta, porque tá tudo certo se isso acontecer. Acho importante que isso aconteça, porque para mim a terapia da fala, acho que vocês podem imaginar, né? Porque temos um podcast sobre falas com alma por aqui. É importante, sabe? Eu sempre preferi uma verdade amarga, espinhosa, do que um sorriso falso e uma mentira doce. E nessa minha jornada, desse momento, sobre essas pedras no meu caminho,
eu tenho escolhido muito bem cada passo que eu dou. Cada passo, cada pedacinho de passo que eu dou. E isso tá sendo tão surreal de curativo para mim, inclusive de poder abrir a boca e dizer: não consigo fazer isso por você. Não consigo te ajudar com isso. E eu disse para vocês segurarem na cadeira agora há pouco, né? Porque tem coisas que a gente não vai resolver. Tem dores, tem ansiedades de outras pessoas, tem problemas de outras pessoas que a gente não vai resolver e isso dói, eu sei que dói. Eu não sei como vocês funcionam do lado daí, mas do lado de cá eu escolhi não assistir jornal. Está alienada, Friga. Stephanie, estás alienada, não estou. Eu sei que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu sei que existe uma guerra acontecendo nesse momento, eu sei que existem pessoas passando fome, mas o que eu posso fazer com relação a isso? Nesse momento da minha vida, eu não tenho o que fazer. E isso dói. Eu falo isso para vocês com dor no meu peito. Eu não consigo salvar ninguém. Não consigo nesse momento. E é por isso que eu preciso me salvar primeiro. Não sei se vocês já ouviram aquela analogia de antes de colocar a máscara, o avião está caindo, está com uma pane. Coloquem a máscara de oxigênio primeiro em você, depois na pessoa do lado, e a pessoa do lado pode ser seu filho. Toda vez que eu ouvia isso, fazia muito sentido dentro de mim, sabe? Realmente, eu concordo, a gente precisa colocar a máscara em nós primeiro, porque senão como é que você vai ajudar os outros? Você não vai conseguir respirar? Lá. Até, meus amados, que eu descobri a semana agora, ou foi finalzinho da semana passada, o seguinte: a máscara de oxigênio que cai da porra do avião, ela tem uma duração de mais ou menos uns 20 minutos. E aí depois de 20 minutos, esse avião tem que ter caído, né, ou aterrissado, para que você não precise mais daquela máscara de oxigênio e nem a pessoa do seu lado. A pedra no caminho, no caso do avião caindo, ela tem que ter um tempo de duração de 20 minutos. Ou vai ser você e Deus, ou você e a deusa, né? Porque nem a máscara de oxigênio mais você vai ter. E quando eu trouxe isso para minha razão, assim, né, nessa reflexão, eu falei: minha deusa, olha, até uma coisa que é para nos ajudar, né, a nos salvar, vamos dizer assim, tem um tempo determinado de validade. Então eu não sei quais são as muletas aí da sua vida, sabe? Talvez, se você tenha crise de ansiedade como eu, elas sejam uma muleta para algumas coisas. Ou elas são desencadeadas por causa de alguns nãos que você não deu. Ou por limites que você não colocou. Ou por jornadas para dentro que você não fez. Nós estamos num mês que me irrita um pouco, porque as pessoas falam muito sobre prevenção ao suicídio. Mas tá do lado de uma pessoa completamente desregulada é bem desafiador. Até porque aquela pessoa só vai se organizar e regular com as próprias forças, independente do que você diz. E provavelmente uma pessoa com pensamentos suicidas, vamos dizer assim, ou com pensamentos de muita tristeza profunda, ela provavelmente está carregando pedras que ela não precisaria carregar. Então, acho que o meu maior convite nesse podcast para você é para que você e eu, porque sim, é para mim também, que a gente sempre reflita e nunca esqueça de refletir sobre quais são e quem são as pedras que a gente está insistindo em carregar nessa subida da nossa montanha, sabe? A vida é subir uma montanha todo dia. Não existe
descida, é subida. Porque se a vida estiver descendo, é sinal de que ela não está sendo vivida, né? Qual a bagagem que você quer levar nessa subida da tua montanha? Qual a força que você tem e projeta no mundo e no teu fazer que realmente está fazendo sentido carregar nessa subida? Quem são as pessoas? Quais as dores? Quais as curas? Quais os desafios? Talvez em alguns momentos as dificuldades que você tem carregado morro acima e que você já não precisava estar carregando? Quais as feridas na alma que você já poderia ter trazido para o consciente ao invés de deixá-las escondidas embaixo do tapete achando que essa merda não vai feder? Quanta verdade você está deixando de dizer para as pessoas só para que o outro não se sinta ferido, mas você está sendo ferido continuamente? Acho que as pedras no caminho, tem um texto lindo, não lembro se é de Fernando Pessoa, que ele diz: pedras no caminho, guardo todas, um dia construirei meu castelo. Eu também não quero construir um castelo, não, eu quero um sítio, mas algumas pedras do caminho eu não vou guardar. Eu compro umas pedras completamente limpas e equilibradinhas numa pedreira qualquer aí da vida. Eu não quero carregar pedra. Eu não quero carregar pedra além do que seja para o meu aprendizado rápido e pronto. Não quero guardar pedra de ninguém. E se alguém for uma pedra no meu sapato, eu vou andar descalça. Pelo menos eu sinto o chão e sou capaz de desviar melhor de algumas pedras mais pontiagudas. Que a gente aprenda a andar descalço para sentir o chão, que a gente aprenda a não perder tempo com o que e com quem não merece. E vocês podem ter certeza que no dia que essa cura com relação a essas duas pessoas da minha vida acontecer, eu vou vir aqui contar para vocês, inclusive, como foi a jornada para essa cura. E sobre a síndrome do pânico, ela tá com os dias contados, porque ela não tem mais espaço para ser uma pedra no meu caminho. Então é isso, meus amados, espero que esse podcast tenha feito sentido e sentir dentro da tua alma. E vamos refletir, talvez compartilhe aqui comigo quais são as pedras do caminho que você está carregando sem precisar. Vamos deixá-las para trás? Vamos juntos então. Um beijo para vocês. Até o próximo podcast com Alma.